As principais coisas que o paciente precisa entender sobre a sua anatomia antes da cirurgia, eu vou falar nesse vídeo aqui. Então a gente tem que entender algumas coisas antes do procedimento para conseguir entender mais ou menos qual o resultado que a gente vai chegar depois. Isso tem influência do cirurgião e influência do paciente. E hoje a gente vai falar das questões anatômicas pré-operatórias do paciente. Então, na rinoplastia, a rinoplastia é uma cirurgia de estrutura e cobertura. Então a gente tem a junção de uma estrutura de cartilagem e uma cobertura que é a pele. A junção desses dois fatores vai entregar um resultado. Então pacientes de pele mais espessa e cartilagens mais moles costumam ter narizes mais largos que caem muito durante o sorriso. Pacientes com peles mais finas e cartilagens mais fortes tendem a ter narizes mais firmes e mais finos que não caem durante o sorriso porque tem uma estrutura de ponta. Então, uma das principais coisas que o paciente precisa entender quando ele vai olhar o resultado de uma rinoplastia, entender como vai ficar o seu nariz após o procedimento, é a espessura da sua pele. Então, pacientes que têm uma pele mais fina têm uma tendência a inchar menos. Esses pacientes acabam conseguindo resultados mais rápidos e dão mais liberdade para o cirurgião em questão de formato. Então, quando o paciente tem uma cartilagem da ponta bulbosa, a gente faz o formato dela de uma forma mais definida. Esse paciente que tem uma pele mais fina vai acomodar sobre a cartilagem e esse resultado vai ser mostrado. Então, pacientes de pele mais fina tendem a inchar menos e conseguir uma liberdade maior de mudança da cartilagem. Pacientes com a pele mais espessa, a gente precisa entender que as mesmas estruturas vão trazer resultados distintos. Então, mesmo uma ponta num formato específico, coberto com um edredom espesso, vai trazer um resultado. Também pode ser belo, mas com um pouco menos de definição, um pouco menos quadradinho. Aquele formato de cartilagem não vai ser tão bem mostrado. E esses pacientes tendem a inchar mais e formar mais fibrose. Então, a primeira coisa que o paciente tem que entender é a espessura da sua pele. Isso vai ser trabalhado junto com o paciente e o cirurgião na programação cirúrgica, e isso muda. Pacientes de pele mais espessa, geralmente a gente precisa utilizar cartilagem de costela para fazer uma estrutura mais forte e conseguir um resultado mais estável no médio e longo prazo. Além da pele do paciente, é importante que o paciente entenda a estrutura do seu nariz. Essa estrutura vai ser relacionada com a sua face. Então, por exemplo, a gente tem grande possibilidade de mudança no dorso nasal. A gente consegue afinar o osso, subir, descer, uma liberdade cirúrgica bastante extensa. E nessa região, geralmente os pacientes possuem peles mais finas. Essas peles mais finas vão aceitar mais mudanças. Na ponta nasal, em especial nas narinas, a gente tem que dar uma atenção especial. Quando essa região aqui é muito espessa, a gente tem algumas técnicas para deixar ela mais fina, mas são técnicas que têm alguma limitação. Então, pacientes que têm essa região aqui mais bulbosa, conseguimos uma grande melhora, mas não fazemos cortes nessa região, somente melhoras indiretas. Então, peles mais bulbosas nas narinas também possuem uma limitação caso o paciente deseje um nariz muito reto. Quanto à estrutura cartilaginosa, o paciente que tem uma descendência caucasiana de um nariz maior tende a ter uma estrutura cartilaginosa de septo mais forte. Então são pacientes que já possuem um dorso geralmente mais alto e são pacientes que a gente tem maior probabilidade de fazer a cirurgia com o próprio septo nasal sem precisar de outros enxertos. Pacientes com narizes mais baixos, pele mais espessas e mais largos tendem a ter septos menos fortes e essas cartilagens mais fracas não são suficientes para uma estruturação do nariz como um todo. O septo nasal fica lá dentro do nariz. Essa cartilagem, a gente retira parte dela para fazer a estruturação do nariz como a gente deseja. E a descendência étnica do paciente vai ditar se a gente tem uma chance maior ou menor de ter uma boa cartilagem para a cirurgia. Isso não é um limitante de resultado hoje, porque em caso de um septo mais fraco ou menor, a gente pega da cartilagem da costela para complementar esse resultado. A estrutura facial interfere totalmente no nariz. O nariz está colocado no meio da face e ele tem influência da testa, das bochechas, da região da boca. Tudo isso vai mudar a forma que a gente percebe aquele nariz na face daquele paciente. Esses pacientes precisam entender como que o seu nariz se relaciona com o seu rosto e dessa forma conseguir entender porque às vezes vem o nariz de alguma pessoa conhecida ou alguma pessoa da mídia e conseguem achar belo naquele rosto. Por exemplo, pacientes que possuem a testa um pouco mais alta são pacientes que não costumam combinar com o nariz muito baixo.
quando a testa tem uma altura e o nariz está muito baixo, o nariz fica uma rampa. Isso acaba não ficando elegante e natural. A maioria dos pacientes hoje procura um resultado elegante e natural, e isso é algo que não combina com esse tipo de pacientes. Pacientes que possuem, por exemplo, menos maxila, em que esse osso aqui da região abaixo dos olhos não é muito projetado, é um rosto mais reto, bochechas mais retas. Quando eu falo de bochecha, não estou falando dessa região aqui, estou falando de questão óssea. São pacientes que tendem a achar o seu nariz uma sensação de grande, além do seu tamanho, eles parecerem um pouco maior do que realmente são. Então toda a face precisa ser avaliada pelo cirurgião. Por isso que sempre nas minhas consultas eu faço a avaliação do tamanho do queixo, o tamanho da maxila, o posicionamento da testa, para a gente achar um ponto de equilíbrio, passar esses conceitos para o paciente, para que entre a consulta e a cirurgia ele vá assimilando e entendendo como que um nariz vai combinar na sua face. As narinas também são um ponto de atenção. Pacientes que possuem uma bochecha um pouco mais baixa, uma maxila um pouco menos projetada, tendem a ter desse lado uma narina um pouco mais longa. Na cirurgia a gente tem algumas técnicas, como a alectomia para a simetrização das narinas, mas durante o sorriso, durante o processo cicatricial, pode ser que o paciente volte a lembrar aquele padrão que ele tinha antes. Geralmente essa simetria fica melhor do que era pré-operatória, mas é algo que o processo cicatricial e a dinamicidade da ponta nasal trazem de relação com a anatomia prévia do paciente. Além disso, é importante que o paciente tenha uma dieta saudável. Pacientes que possuem uma dieta saudável, realizam exercícios físicos, não costumam comer muito açúcar, comem uma quantidade adequada de proteína, descascam mais frutas do que desembalam produtos industrializados. Esses pacientes tendem a inchar menos no pós-operatório e tendem a ter um processo cicatricial muito melhor. O processo cicatricial é extremamente importante na cirurgia e a gente orienta os pacientes tudo o que eles devem fazer para ter o melhor resultado. A gente pede para que o paciente mantenha uma dieta saudável, beba bastante líquidos e não fique colocando a mão no nariz para levar bactérias da mão para o nariz. Esse processo cicatricial, com a formação de fibrose que é natural, tem que ser controlado com o seu cirurgião para que o resultado fique da forma que a gente deseja. Essas são as principais questões anatômicas que um paciente precisa entender antes da cirurgia para já conseguir entender como é o seu nariz e como que o cirurgião vai pensar na mudança dele durante o processo cirúrgico. Eu compartilho meu dia a dia como cirurgião da face no Instagram. Se você tiver interesse em rinoplastia funcional ou estética, otoplastia, mentoplastia, começa a me acompanhar lá no Instagram e lá também tem um link do WhatsApp onde a gente faz informações específicas que os pacientes precisam.